Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma manhã, mais um momento, aqui de nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diariamente nós precisamos, nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, para a gente se alimentar, se fortalecer da palavra de Deus. Que esse seja o melhor dia da tua vida, amém? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos agradecer a esse Deus pela oportunidade de mais um dia, que Ele nos concedeu para a glória do nome dEle. Paizinho querido, nessa manhã de hoje nos colocamos, meu Pai, diante de Ti para louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, nas nossas vidas, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, nos fortaleceu, nos renovou. Nós somos gratos, Pai, a Ti por tudo, Deus. Assim, Paizinho querido, oramos e agradecemos ao Teu santo nome, Jesus. Toma a frente, a direção, o primeiro e melhor lugar. Fica conosco nesse dia de hoje, nos ajuda, Senhor, a fazer tão somente o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta aquietava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. No entretanto, pouco é necessário, ou ao menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra tremenda, Palavra poderosíssima para nossas vidas nessa manhã de hoje. Marta e Maria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome desse Deus na tua vida hoje. Louvado seja Deus. Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso em todo o tempo. Então aqui, Jesus, ele chega, na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, seus amigos. E Marta ali hospedou, recebeu Jesus, com todo amor, com todo carinho, Quem não receberia Jesus com todo amor, com todo carinho na sua casa, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória seja a Ti, Senhor, nessa manhã. Oh, aleluia. Aleluia. Marta recebeu Jesus. Candaramanaia xerecandere manaia show. Namacandere baixúria. Marta abriu as portas, da sua casa. Oh, glória. Aleluia. Ramachuri candarabachou. Marta abriu a porta da sua casa e Jesus entrou. Oh, aleluia. Deus seja louvado. A candarabachou nessa manhã. E recebeu o Mestre na sua casa. Aleluia. Ela recebeu o Mestre na sua casa. Meu Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Oh, aleluia. Ela recebeu o Mestre. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Ela recebeu o Mestre. Ela preparou um banquete, para o Mestre. Meu Deus. Ela abriu as portas da sua casa. E o Mestre entrou. Mas, no entanto, ela não priorizou, o
porque realmente naquele momento era o momento para ela priorizar. Aleluia, aleluia. Quando o mestre chega, que ele entra, Maria, ela entendeu que aquele era o momento, né, de elas correr para os pés do mestre. Aquele era o momento delas se assentar aos pés do mestre. Maria entendeu isso. Mas Marta, né, aleluia, ela não compreendeu. Mas o coração de Marta, né, eu tenho certeza que ela estava fazendo aquilo melhor para servir a Jesus. Ela estava preparando o seu melhor, ela queria dar o seu melhor para Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, só que aquele não era o momento para ela fazer para Jesus. Aquele era o momento dela receber de Jesus. Porque tem um momento da gente fazer, mas tem um momento da gente receber. Tem um momento que Ele quer estar conosco. Tem um momento que Ele quer nos dar. E ela não compreendeu esse momento. E isso muitas das vezes é o que acontece na nossa vida. Nós fazemos, né? Mas no momento que é pra gente estar com o Mestre, no momento que é pra gente receber dele, que é pra gente estar com ele ali, nós esquecemos. Quantas pessoas hoje não param mais para receber do Mestre, não se assentam mais aos pés do Mestre para ouvir a direção do Espírito Santo, para receber de Deus, para ser cheia da graça, da presença do Espírito Santo. Mas estão ativas na obra, faz tudo que tiver de fazer, faz. Mas não se assenta com o Mestre como deveria se assentar. Não se assenta. E essa é uma manhã que o Espírito Santo está nos chamando a nossa atenção. Uma manhã com o Espírito Santo quer que eu e você verdadeiramente entenda que é o momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da gente receber dele. Nós temos que priorizar esse momento quando Marta está ali agitada com os afazeres, né? Com os afazeres ali da ceia que ela ia servir, que ela estava preparando. Ela chega até Jesus e diz: Jesus, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Jesus advertiu Marta, falou: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupas com muitas coisas, no entretanto, o pouco é necessário, ao menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. A boa parte, né? Era naquele momento estar ali, recebendo de Jesus. É estar ali, ouvindo de Jesus. É estar ali verdadeiramente, recebendo do Mestre, se alimentando do Mestre. E essa é uma palavra hoje que o Espírito Santo hoje ele nos chama a nossa atenção, né? Jesus, ele quer ver o nosso desempenho na obra. Ele quer ver a nossa dedicação na obra, sim. Ele se alegra muito com isso, sim. Mas ele se alegra mais quando nós paramos tudo e nos assentamos aos pés dele. Aleluia! Quando nós paramos tudo e dizemos: eis-me aqui, Senhor. Hoje eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o Senhor falar. É isso que o Senhor quer de mim e de você. É que verdadeiramente nós priorizamos a boa parte. A boa parte é quando nós estamos com o Mestre aos seus pés ali, ouvindo a sua direção, né? Ouvindo aquilo que ele tem para nos dizer. Então que nessa manhã de hoje você tire um tempo. Talvez você esteja agitada nos afazeres do dia a dia, na correria do dia a dia, né? E não está tirando um tempo para ouvir o Senhor. Não está tirando um tempo para estar com Deus, só você e Deus. É isso que falta muitas das vezes na nossa vida. A agitação do dia a dia, a correria, né? O ser mãe, o ser esposa, o ser, né? Aquela que trabalha fora, né? A gente é tudo isso. Mas o principal, a gente tem que ser filha. E filha tem que se assentar aos pés do seu pai.
de verdadeiramente se aquietar nos braços do seu Pai e ouvir os seus ensinamentos. Tem que ter um momento de se assentar, aleluia, reclinar a cabeça no colo do Pai e ouvir os seus ensinamentos, ouvir aquilo que Ele tem para falar, aleluia. Senão a gente não consegue, senão quando chega lá na frente a gente vai quebrar se a gente não fizer isso, se a gente não ter um tempo para estar com o Senhor, se verdadeiramente a gente não parar tudo, aleluia, e não fazer e fizer que nem Maria aqui. Maria compreendeu, esse era o momento, né? Tinha os serviços a fazer, tinha, mas aquele era o momento dela se assentar aos pés do Senhor. E ela se assentou, e ela recebeu, ela foi servida. Tem um momento de você servir, mas tem um momento de você ser servida. Jesus, Ele quer te servir a todo tempo. Jesus, Ele quer te alimentar a todo tempo. Jesus, Ele é a fonte de vida. E nós precisamos nos alimentar primeiro. Nós primeiro precisamos receber para depois dar. Nós precisamos nos alimentar para depois alimentar as pessoas. Precisamos ouvir para depois falar. E é isso que Jesus quer ensinar. É esse o ensinamento. É verdadeiramente, buscar a boa parte. Primeiro, dedicar a nossa vida em primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Deus se encarrega disso quando verdadeiramente nós nos dedicamos em buscar o Senhor em primeiro lugar, em colocar Jesus em primeiro lugar, em fazer primeiramente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as coisas do reino, mas primeiramente com intimidade, relacionamento com Cristo. Precisamos cada vez mais estreitar os nossos laços com Jesus, verdadeiramente, conhecer a Deus, porque Ele nos conhece. Eu e você conhecemos ao Senhor verdadeiramente, ou conhecemos Jesus que nem Jó conhecia Deus, Jó, antes de passar por a sua provação, ele disse que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Ele ouvia falar de Deus, mas quando ele passou por a provação, que ele teve intimidade com Cristo, que ele verdadeiramente teve intimidade com Deus, ele disse, hoje os meus olhos te veem. Agora ele estava vendo Deus de perto, ele não estava vendo Deus mais de longe, ele não estava apenas ouvindo falar de Deus, ele estava contemplando com os seus olhos, porque ele estava enxergando mais de perto. E é isso que falta em mim e em você muitas das vezes, é conhecer a Deus de perto. Muitas das vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar, mas nós não temos relacionamento o suficiente para conhecer verdadeiramente o nosso Deus, o Deus que nós servimos. E é aqui que nem Marta, se assentando aos pés dele todos os dias, buscando verdadeiramente o conhecimento do nosso Deus. É através da intimidade, desse relacionamento que nós vamos adquirir esse conhecimento. Porque verdadeiramente nós só conhecemos outra pessoa quando nós temos um relacionamento com ela. Então que eu e você possamos ter mais essa intimidade com Cristo, que verdadeiramente nós possamos parar mais aos pés do Senhor. Ele está em casa. Marta abriu a porta. Ele entrou. Mas Marta não valorizou a presença naquele momento. Entendeu? Tudo que ela fez, pode ter certeza que o coração de Jesus estava alegre. Tudo que ela preparou, aquela ceia, aquele banquete, a dedicação dela, pode ter certeza que o coração de Jesus estava satisfatório. Mas aquele momento era quando Jesus entrasse na porta, ela parasse tudo, entende? Ela parasse tudo, porque aquele era o momento dela receber de Jesus, dela ser alimentada, para depois ela servir, entende? Então hoje que no nome do Senhor Jesus você compreenda isso, que primeiro a gente precisa se alimentar, para depois alimentar as demais pessoas, amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz, um dia abençoado para a tua vida nessa manhã de hoje. Receba dos céus o alimento. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Então se alimente todos os dias do pão vivo que desceu do céu. Esse pão vivo verdadeiramente que nós precisamos nos alimentar todos os dias é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a fonte de vida. Ele é a água que sacia a nossa sede, é o pão que nos alimenta. Então que você verdadeiramente se alimente de Cristo. Busque esse alimento diariamente na sua vida. Busque esse momento com Deus. Faça que nem Maria. Pare tudo por um momento e
se assente aos pés do Senhor, se alimente, se fortaleça dele. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz.